Amém. Vamos ler? Salmo 115, versos 16 ao 18. O texto diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Os mortos não louvam o Senhor. Os mortos não podem, não conseguem louvar o Senhor. Alguns anos atrás, eu li uma reportagem que falava sobre a possível existência de vida em outros planetas, vida fora da Terra. E aí, ali nessa reportagem, aqueles estudiosos, aqueles cientistas, diziam que os cálculos apontam para a existência de 200 a 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. E a gente vê esses números, talvez a música dos bilhões seja pequena, porque aí dizem que não é absurdo a gente pensar que em todo o universo existam mais de trilhões de planetas. E, obviamente, o ser humano é completamente limitado, a gente não consegue dizer o tamanho que é e quantas são de fato. E a grande pergunta que é feita, e essa reportagem traz isso à tona, é: será que entre tantos planetas assim, um universo desse tamanho, realmente só existe vida na Terra? Será que realmente só existe vida no nosso planeta? E aí, alguns estudiosos vão dizer ali que, apesar de muitos indícios de materiais biológicos, um professor mesmo do Departamento de Astronomia da USP explica que, por enquanto, não existe nenhuma prova, nenhuma evidência de vida fora da Terra. Que sinais mostram se a gente de fato tem vida? Será que é só o fato da gente respirar? O que será que esses cientistas buscam em outros planetas? Será que é a batida de um coraçãozinho pequeno? A ciência tenta estudar a possibilidade de vida em outros planetas, procura por algum sinal vital em outras galáxias. Ainda assim, até hoje, nada é conclusivo. Por outro lado, eu já vi estudiosos falando, até mesmo ateus, que a Terra, o planeta que a gente vive, tem os parâmetros ideais, perfeitos, para que a vida aconteça como ela acontece. E aí, a gente que crê em Jesus, crê no Deus revelado nas Escrituras, a gente se depara com um texto bíblico que a gente acabou de ler, que diz: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra Ele deu para os seres humanos. Ou seja, Deus fez o ser humano para a terra e a terra para o ser humano. Todas as condições perfeitas para que nós vivêssemos foram dadas. É o Senhor quem dá. Não foi o ser humano que criou essas condições. A água está aí, a gente usa ela. Não é o ser humano que cria a água, que inventa a água. A gente simplesmente utiliza algo que já existe. O ar está aí, o ar foi dado para mim e para você. Não é o ser humano que cria o ar. E aí o texto prossegue com algo que é muito mais profundo a respeito da vida. Ele vai dizer, em outras palavras, que os vivos são capazes de louvar o Senhor, Criador de tudo que existe. Os seres vivos, eles não apenas vivem, eles não apenas têm sinais vitais, mas eles são capazes de louvar o Criador de todas as coisas. Por mais que a gente entenda os sinais vitais como a respiração ou a batida do coração, a Bíblia nos apresenta, antes disso, um Deus que dá as condições perfeitas para que o ser humano possa viver, e esses sinais de fato aconteçam. E não apenas isso, mas esse Deus é quem inicia a vida humana, quando Ele sopra o fôlego de vida nas narinas do primeiro ser humano, nas narinas de Adão. Do ponto de vista da antropologia bíblica, o ser humano passa a viver, ele começa a viver com o sopro de Deus. A gente lê em Gênesis 2:7 que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E a princípio era só uma matéria vazia, mas aí Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E nesse momento o homem se tornou um ser vivente.
E o mais incrível é que essa vida é uma vida criada à imagem do próprio Deus. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Todos nós carregamos traços que são inerentes ao Criador da vida, que nos criou a sua própria imagem. É o que na teologia a gente chama de atributos comunicáveis de Deus. Deus nos criou com alguns atributos que Ele mesmo tem. Isso significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, eu e você, nós amamos, porque Deus que nos criou a sua imagem ama também. Nós falamos, porque Deus que nos criou a sua imagem fala, e Ele se comunica. Nós temos atributos que são comunicáveis com o nosso próprio Deus. Nem todos os atributos nós temos. A gente não é todo poderoso, a gente não é onisciente, mas nós fazemos coisas que só nós conseguimos fazer em toda a criação, porque nós temos a imagem do nosso Deus. Nós não seríamos humanos sem a imagem do Criador em nós. O homem foi feito da matéria que foi criada pelo próprio Deus, e Ele mesmo declarou que era boa. A humanidade não se originou de um processo evolutivo aleatório, mas ela se iniciou de um ato consciente, de um ato proposital de Deus. A existência humana tem um motivo definido de acordo com a intenção do nosso Criador. De toda a criação, somente nós somos capazes de ter relacionamento pessoal, consciente com o Criador, o Deus de toda a terra, e de reagir a esse Deus. É por isso, irmãos, que os vivos conseguem ser capazes de louvar o Senhor, Criador de tudo que existe. Ele nos criou dessa forma, Ele nos criou para o seu louvor. Partindo desse pressuposto, os sinais que demonstram vida, de acordo com a palavra de Deus, os sinais que vão dizer se a gente de fato tem vida, eles têm a ver com aquilo que nos aproxima e nos comunica com o nosso Criador. Não é à toa que o objetivo principal da nossa vida é glorificar a Deus e ter prazer na presença dEle. É por isso que a gente existe. Você existe para um propósito muito específico. Sabe por que você existe? Sabe por que Deus te criou? Você foi criado para glorificar a Deus e ter prazer nele enquanto você vive dessa forma. Deus nos criou para Ele. A questão é que a queda entra na humanidade e o estrago que ela faz é muito grande. A morte entra na criação. A imagem de Deus permaneceu na humanidade, apesar do estrago causado pela corrupção da natureza humana. A imagem de Deus, depois da queda, sofreu prejuízos enormes, mas ela não foi totalmente aniquilada. É por isso que a palavra de Deus vai ensinar a gente que a nossa mente precisa ser renovada, para que a gente consiga vencer diariamente os efeitos do pecado que ainda estão aqui dentro de nós. O que a gente precisa saber é que a gente só consegue glorificar a Deus e ter prazer nele à medida que os danos à sua imagem em nós forem restaurados, e isso acontece através da regeneração e da santificação. Regeneração é o que acontece quando a gente se converte. O Espírito Santo faz uma obra no nosso coração, a gente é gerado novamente, regenerado, a gente nasce de novo. É aquele primeiro momento em que a gente começa a entender as coisas de Deus, a gente fica encantado com a beleza de Deus, a palavra de Deus começa a fazer diferença na nossa vida, a gente ama, começa a amar ela a partir desse momento. E depois existe a santificação, que é o processo em que a gente é aperfeiçoado. À medida que a gente caminha na direção do nosso Deus, a gente se torna cada vez mais parecido com o nosso Salvador, com Jesus Cristo. Isso é santificação. Nós fomos chamados por Deus para viver isso. O homem antes criado para refletir a glória de Deus, a sua imagem, agora depois da queda, precisa ter essa condição restaurada. E eu estou falando isso tudo para a gente chegar na seguinte pergunta e logo responder ela, que é: o que é a vida, de acordo com a palavra de Deus? O que é vida? Será que é só um corpo que respira? Será que é só um corpo que existe um coração batendo dentro? Irmãos queridos, vida é refletir a imagem de Deus e viver para a sua glória.
Isso que é vida, de acordo com a palavra. Depois da queda, isso só é possível por meio da regeneração. Jesus, quando está aqui nesse mundo, ele ensina aos seus discípulos que quem quisesse viver deveria crer nele. João 11:25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida longe de Jesus, não existe vida sem Jesus. É impossível. Ainda que você respire, ainda que o seu coração bata no seu peito, sem Jesus não existe vida. Quando nós somos regenerados, quando a gente é trazido de volta à vida, a gente começa a emitir os sinais vitais, aqueles que Deus planejou para nós desde o início da criação. A gente começa a amar Jesus. A gente começa a ter desejo de entregar a nossa vida todos os dias para Ele. A gente começa a querer obedecer a Sua palavra. A gente começa a ter prazer em viver dessa forma. E aí a gente vai perceber que um dos principais sinais vitais é o louvor que a gente começa a dar ao Criador da vida. Irmãos, se nós estivermos vivos, nós louvaremos. Se nós estivermos vivos, desse jeito que eu estou explicando aqui agora, no sentido pleno da palavra, da vida, nós vamos louvar. De acordo com a palavra de Deus, o morto, ele não está morto porque ele não respira, ou porque o seu coração deixa de bater. O morto, ele está morto porque ele não louva. O morto é morto porque ele não louva. É por isso que no Novo Testamento os autores vão ensinar que uma vida num estado pecaminoso é uma vida que está morta. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Antes da gente conhecer Jesus, o Salvador da nossa vida, da nossa alma, antes dele regenerar o nosso coração, a gente vivia como morto. Ainda que a gente respirasse, ainda que o nosso coração batesse. Essa analogia que a Bíblia vai usar para a gente é o nosso estado diante de Deus. Isso é tão forte que a analogia bíblica para a gente é essa. A gente está como morto, ou seja, com uma vida que não glorifica nem louva o Criador. Toda a criação existe para o louvor do Criador. Inúmeros textos bíblicos nos mostram que a criação é para a glória de Deus, e todos são convidados e são convocados a louvarem a Deus. Salmo 150, verso 6, todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 96, versos 1 e verso 4, cantem ao Senhor todas as terras, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Salmo 98, versos 7 a 9, ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Essa noite a gente está se debruçando sobre um trecho que diz que os mortos não louvam o Senhor. E esse trecho ele se torna ainda mais especial quando a gente começa a ler à luz da revelação final em Cristo. Uma das principais razões para nós estarmos vivos hoje, física e espiritualmente, é para que nós louvemos o nosso Deus. Nós estamos vivos para louvar. Deixa eu dar um pouquinho de contexto desse salmo, você vai ver que ele é muito mais bonito e profundo do que a gente pode imaginar. Esse conjunto dos salmos 113 até o 118 é conhecido como Halel. Halel é uma expressão hebraica que significa louvor. É daí que vem a palavra aleluia, que é Halel Ayah. Yah é uma derivação de Yahvé, de Jeová. Aleluia significa louvor ao Senhor, louvor a Yahvé, louvor a Jeová, ou louvado seja Jeová, louvado seja o Senhor. É uma expressão que a gente conhece, aleluia. Na tradição judaica, os judeus cantavam esses salmos, do 113 ao 118,
ao 118 na Páscoa, em algumas festas que eles tinham. Geralmente eles cantavam os 2 primeiros versos, os 2 primeiros salmos, o 113 e o 114, antes da refeição da Páscoa, e depois eles cantavam os 4 últimos, do 115 ao 118, depois da refeição. Irmãos, isso é tão legal que é bem provável que Jesus tenha cantado esses salmos nessa ordem, naquela última ceia com seus discípulos. Quando a gente lê o finalzinho lá de Mateus 26:30, depois da Santa Ceia, o texto diz que, tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês se lembram disso? Muito provável que esse hino que eles cantaram foi o 115 até o 118. O Salmo 115, especificamente, vai mostrar para a gente um contraste muito grande entre o Deus verdadeiro, Jeová, revelado para o seu povo, em contraste com os deuses pagãos das nações ao redor do povo de Israel naquele tempo. Os estudiosos entendem que esse salmo foi escrito assim que o povo de Israel volta do exílio da Babilônia, pela menção às zombarias que o povo de Deus sofre, que a gente vê ali no início, do verso 2 desse capítulo 115, os estudiosos entendem isso, que depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel, que provavelmente ficou ali 70 anos no cativeiro babilônio, agora estava voltando para a sua terra natal, eles estavam voltando para tentar reconstruir a sua terra, o seu templo, só que agora, no momento que eles voltam, tem outras pessoas habitando ali na sua terra, nas suas casas, e essas pessoas que agora habitavam ali na sua terra, nas suas casas, tinham outros deuses, adoravam outras divindades, tinham outras crenças. Então, é bem provável que essas pessoas, agora vendo o povo de Israel voltando, começassem a zombar desses judeus. E por 2 motivos principais. Primeiro, porque esse Deus vivo dos judeus, revelado nas Escrituras, era um Deus que não tinha uma imagem para ser adorado, como todas as outras nações faziam. Então eles olhavam, eles pensavam assim: pô, vocês falam que o Deus de vocês é vivo, ele tem todo o poder, mas vocês não têm uma imagem para adorar esse Deus? E o segundo motivo é que esse Deus, na cabeça deles, não tinha sido capaz de livrar o povo de Israel dos seus inimigos, dos babilônios, que venceram aquele povo e levaram eles cativos. Então eles começam a zombar desses judeus. E é muito interessante a gente reparar na história do povo de Israel que, depois do exílio babilônico, assim que o povo volta, o povo finalmente limpa a idolatria do seu meio. A gente vê na história de Israel o tempo inteiro, o povo foi um povo idólatra, mesmo tendo visto todas as coisas que Deus havia feito no meio deles. E é por isso que esse salmo, o Salmo 115, começa com esse verso. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia comigo aí o inicinho do Salmo 115, o primeiro verso. O que o salmista vai dizer? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É como se o salmista estivesse falando aqui para Deus: Senhor, graças ao teu amor, graças à tua fidelidade, nós agora estamos voltando para a nossa terra, nós agora estamos voltando para ti. Senhor, não existe glória para nós por isso. Isso tudo é pelo Senhor, foi o Senhor que fez isso na nossa vida, é o Senhor que tem nos sustentado, nos preservado. Eles realmente desejaram voltar a adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus Yahvé, o Deus Jeová, que sempre foi o seu Deus. Tanto que a gente vai ver isso lá no tempo de Esdras, no tempo da reconstrução. E de fato eles começam a fazer isso, a se voltar para o Senhor, relembrando o Deus que eles serviam. Essas pessoas das outras nações afrontavam os israelitas, zombavam deles. Por isso a gente vê no verso 2, olha para o verso 2 aí: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Isso é uma zombaria para o povo judeu. E aí, é nesse contexto que o salmista então vai começar a fazer comparações entre o seu Deus, o Deus verdadeiro, vivo, revelado, Jeová, que é o Criador dos céus e da terra, e os deuses criados pelo ser humano, os deuses pagãos. E aí o salmista vai falar: você quer saber onde está o meu Deus? Aí é o verso 3, o meu Deus, o nosso Deus, ele está no céu, e ele faz tudo o que lhe agrada.
E aí o salmista vai expor então as diferenças entre o Senhor Todo-Poderoso e os deuses pagãos das nações ao redor. E ele vai descrever como esses deuses pagãos são, e é o que a gente lê do verso 4 ao 8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Eram divindades que os próprios homens criavam para adoração, eram deuses com D minúsculo, criados por mãos humanas, incapazes de falar, de ver, de ouvir, de sentir, de apalpar, de responder. E aí o salmista vai dizer: o meu Deus é um Deus vivo, Ele faz o que Ele quiser, Ele agora está no céu. Pior são os deuses de vocês, que vocês mesmos criam. Deuses que não podem falar, deuses que não podem sentir, deuses que não respondem. E aí então o salmista vai convocar o povo do verdadeiro Deus a prestar então o verdadeiro louvor ao único que é verdadeiramente vivo. E ele começa então a destacar as características verdadeiras desse Deus. Esse Deus é Senhor sobre os céus, Ele é digno da nossa confiança, Ele não se esqueceu de nós. Isso que aconteceu com a gente foi obra dele mesmo, foi juízo dele sobre nós. Não é porque ele não se importa, não é porque ele nos abandonou, pelo contrário, ele está no nosso meio ainda, ele que nos está fazendo retornar agora, ele é digno de toda a glória. Ele confiou a terra aos homens para que vivam nela e deem a ele o louvor devido. É nesse contexto então que o salmista chega no ponto que a gente leu aqui e declara: os mortos não louvam. Não é que uma das coisas que a gente faz é louvar dentre tantas outras, quando a gente está vivo. É que quando a gente está vivo de verdade, no sentido pleno da palavra, necessariamente a gente vai louvar, porque a vida é de Deus, a criação é de Deus, os tempos são de Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. O Deus verdadeiro merece louvor, não os deuses falsos das nações ao nosso redor. Os mortos não louvam o Senhor, nós que voltamos à nossa terra, que estamos vivos graças ao amor e à fidelidade desse Deus vivo, nós louvamos. Isso é incrível, irmãos, isso é incrível. E lendo isso hoje, com a revelação de Jesus, a gente pode entender que Deus então, Ele não regenerou a gente para que a gente busque vidas confortáveis, para a gente ter as coisas que a gente tem simplesmente, ou para fazer qualquer outra coisa. Não que essas coisas sejam ruins, elas não são más em si, mas existe algo muito mais profundo, que é o propósito de Deus de fato para cada um de nós. Deus nos regenerou para que nós voltássemos a dar a Ele o louvor que Ele sempre mereceu. É por isso que quando a gente ouve, não vou falar isso não, deixa para lá. A principal característica que mostra que uma pessoa está morta é que ela não louva. A principal característica que mostra se uma pessoa está morta ou não é que a pessoa, quando está morta, ela não louva. Os vivos louvam ao Senhor. Diante disso, eu quero compartilhar alguns pontos aqui que são maravilhosos, de lições que a gente pode tirar desse trecho aqui. Em primeiro lugar, a primeira condição para o louvor é estar vivo. Primeira condição para que nós louvemos é estarmos vivos. Verso 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Aqui, obviamente, o salmista ainda não tinha toda a revelação de Deus nas suas mãos. É claro que ele, aqui nesse salmo específico, está se referindo à morte física. Ele está querendo dizer, se a gente não estiver vivo, a gente não vai louvar aqui nesse mundo que foi criado pelo Deus que é vivo. Mas, lendo esse salmo, à luz da revelação final em Cristo, existe uma profundidade que é imensa aqui nessas palavras. Eu quero que você repare nisso. A condição para o louvor não é que nós estejamos bem, não é a forma como a gente se sente. A condição para o louvor não é a gente se sentir feliz. A condição para o louvor não é a gente se sentir satisfeito. A condição para que nós louvemos é estarmos vivos.
A gente não louva só quando coisas legais acontecem com a gente. A gente louva porque a gente vive. Eu e você louvamos porque nós estamos vivos. Repare que o salmista, ele não olha para as circunstâncias em que estava vivendo. Ele não estava se importando com a zombaria das nações ao redor. Ele declara que ele vai louvar ao seu Deus, ele vai louvar ao Senhor pelo fato dele estar vivo. Isso não é forte. É claro que precisa ser de todo o coração, irmãos. É claro que o nosso louvor precisa ser verdadeiro, precisa ser intencional, precisa ser fruto de gratidão real do coração, por nós entendermos quem esse Deus é. Mas isso precisa independer das coisas que a gente está vivendo, talvez dificuldades ou preocupações. Quando a gente está vivo, a gente vai louvar a Deus. Lembrem aqui do possível contexto desse salmo, os israelitas voltando do exílio, um povo completamente destroçado, um povo talvez com uma pontinha de esperança voltando a surgir no coração, aquele remanescente que Deus preservou, que ainda vive. Uma das principais razões pelas quais nós estamos vivos é louvarmos o Senhor. Isso precisa ensinar algo para a nossa vida hoje. É por isso que quando a gente se converte, naqueles primeiros dias, a nossa vontade de louvar é enorme. É enorme. Quanto maior a noção do nosso estado de morte, quando a gente vivia longe de Deus, maior é o desejo de louvar. Quando a gente é trazido de volta à vida, quando a gente realmente entende onde a gente estava, o que a gente era, longe de Deus. O simples fato de respirar não é vida, se isso estiver acontecendo distante do Criador da vida. O simples fato do coração bater não é vida, se ele estiver batendo fora do compasso do coração do Criador. Que quando a gente está vivo, a gente começa a louvar. E quanto mais essas coisas fazem sentido para o nosso coração, mais intenso é o nosso louvor, mais verdadeiro é o nosso louvor, mais honesto é o nosso louvor, como deve ser, irmãos. Não há outra resposta ao Deus da vida que não seja o louvor fruto da gratidão, da alegria, da satisfação que a vida nos traz. Essa vida de verdade que Deus nos dá quando a gente é regenerado, quando a gente é trazido de volta para os braços do nosso Salvador. Só louva quem está vivo. Segunda coisa, segundo lugar aqui, Deus nos confiou a sua criação para que nós vivamos para o seu louvor. Deus nos confiou a sua criação para que nós vivamos para o seu louvor. Verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, a terra Ele deu aos seres humanos. O salmista aqui exclama que esse Deus vivo e verdadeiro foi quem fez os céus e a terra. E Ele fez isso para um propósito muito bem definido, muito específico. Tudo é dele, tudo é para a glória dele, mas ele faz de nós seus herdeiros, seus administradores. Ou seja, nós temos uma responsabilidade também dada por Deus. Deus não deu só a vida que a gente tem. Deus não criou o ser humano e falou assim: vai, vive aí, faz o que você quiser. Não, Ele criou a gente também para um propósito muito bem definido. A gente não é o criador da vida, mas a gente deve cuidar da vida, deve cuidar da criação, como quem recebe uma tarefa. E enquanto a gente faz isso, entendendo por que a nossa vida existe, por que a gente está aqui, a gente glorifica a Deus e a gente vive para o seu louvor. Irmãos, esse é o mandato cultural que a gente recebeu de Deus. O fato de Deus ter nos criado a sua imagem, a sua semelhança, tem como consequência 3 mandatos criacionais que Ele nos deu. A gente conhece muito o mandato cultural, mas existe o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. O mandato cultural é a ordenança que Deus dá
aos seres humanos para que eles cuidem da criação, que a gente tenha posições na nossa sociedade, a gente possa impactar essas pessoas, a gente possa redimir o mundo à medida que o nosso coração também é redimido. Isso é um mandato criacional. Você faz as coisas que você faz, você cumpre o seu propósito, você tem a sua profissão, você deve ser o melhor que você puder para a glória de Deus. Enquanto você faz isso, você glorifica o seu Criador. Existe um mandato social, que é a ideia de nós formarmos família, nós multiplicarmos, nós povoarmos o mundo. E existe um mandato espiritual, que é o mandato de nós nos relacionarmos com o nosso Deus. Ele nos criou para essa relação. Deus deu para a gente muitas tarefas. A gente tem propósitos enquanto a gente vive nesse mundo para a glória dele. Isso significa que Deus ordenou ao ser humano que cuidasse da sua criação, desfrutasse da comunhão com o seu próximo e com o próprio Deus. E enquanto a gente faz isso, entendendo que a vida é dessa forma, a gente vai viver para o seu louvor. À medida que a gente obedece a esses mandatos criacionais do nosso Deus, a gente está vivendo efetivamente para a sua glória. Deus nos confiou o seu mundo para que nós cuidássemos dele e louvássemos o seu nome enquanto nós cuidássemos dele. Terceiro lugar, o nosso louvor é para agora e para a eternidade. Verso 18, o salmista diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Quando o salmista convoca aqui o seu povo à adoração a Deus, ele quer levar o seu povo a louvar sem parar. É um louvor que não cessa, é um louvor que não acaba, é um louvor que não para, é um louvor agora e para sempre. A nossa resposta a todo o poder, a todo o amor, a fidelidade desse Deus precisa ser essa: louvor aqui e agora, no tempo, no espaço que Ele nos colocou, e louvor para sempre, enquanto nós vivermos. É para nunca parar, irmãos. É para nós vivermos em constante louvor, entendendo hoje que Jesus deu a sua própria vida para que nós vivêssemos eternamente. A gente pode concluir que a gente vai louvar para sempre, por toda a eternidade. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele nos mantém vivos para o seu louvor. Esse Deus merece um louvor constante, que não depende das circunstâncias, que é fruto de gratidão pela vida, que entende os propósitos dele. Assim como quem está morto não louva, quem está vivo e vai viver eternamente não pode parar de louvar nunca. A gente não pode parar de louvar nunca. Nosso louvor é para agora e para a eternidade. Como a gente aplica esse texto? Primeira aplicação, irmãos: se você está vivo, viva para o louvor do Senhor. Se você está vivo, se você entendeu tudo que está sendo falado até agora, viva para o louvor do seu Deus, viva para o louvor do seu Salvador, do Deus que te amou, que se importou com a sua vida. A questão aqui não é se você está respirando, não. A questão não é se o seu coração está batendo no seu peito. A questão é se você foi regenerado. Você foi regenerado, você é salvo, meu irmão. Você ama Jesus, minha irmã. Isso é para você. Você se lembra onde você estava quando Deus te chamou, quando Ele perdoou o seu pecado? Você se lembra do quão mal você se sentia por todas as coisas sujas, por todas as coisas feias, por todas as coisas vergonhosas que você fazia, e Ele simplesmente limpou tudo, apagou tudo, te abraçou e te amou? Você se lembra quando nada te satisfazia, quando nada preenchia o seu coração, quando nada te alegrava, até que Ele chegou e Ele trouxe significado para você e mostrou o quanto a sua vida é valiosa para Ele? Você se lembra disso? Você foi regenerado, e você também foi perdoado, e foi salvo, e foi amado. Como não louvar? Como não louvar? Se é o seu caso, viva para o louvor do Senhor. Ele é digno. Ele é quem nos mantém vivos, física e espiritualmente. Ele é merecedor do nosso melhor louvor, de toda a nossa vida. Os mortos não louvam o Senhor, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre.
Segunda aplicação, não condicione o seu louvor a nenhuma circunstância momentânea. Viva em estado de louvor permanente. A gente precisa aprender a fazer isso. Eu sei que é muito difícil. Ainda que você esteja enfrentando alguma situação muito difícil, ainda que você esteja passando por alguma coisa muito triste, ou vivendo algo que você nunca viveu, se você foi regenerado, você ainda pode louvar, e você deve louvar. A única condição para louvarmos é estarmos vivos. Você está muito triste por alguma coisa que aconteceu, mas você ainda está vivo. Você está enfrentando alguma doença muito difícil, mas ainda está vivo. Você está preocupado de repente com o seu futuro, com a sua família, com seus filhos, com o seu emprego, com alguma outra coisa, mas ainda está vivo. Então você ainda pode louvar. Você ainda pode louvar. Nós não somos chamados a louvar se as coisas melhorarem, ou se os nossos problemas se resolverem, não. Nós somos chamados a louvar porque nós vivemos, irmãos. Nós louvamos porque vivemos, nós fomos restaurados, nós fomos regenerados. E isso tem a ver com maturidade espiritual. Lembre que o salmista, ele não olha, não se importa com as circunstâncias em que ele estava vivendo. Ele não se importava com a zombaria das nações. Ele declara que ele vai louvar ao Senhor pelo fato de estar vivo, apesar da circunstância, porque Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça, cheio de compaixão. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa aprender a não condicionar o nosso louvor a nenhuma circunstância. Os mortos não louvam o Senhor, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. E eu quero convidar você então a ficar em pé, para que a gente agora louve o Senhor com toda a nossa vida e com todo o nosso coração, com toda a nossa força, como o Senhor requer, como Ele se agrada, como Ele deseja da nossa vida. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem um amor por nós que é impossível de entender, Senhor. E nós também não precisamos entender, mas muito obrigado porque nós somos alvos desse amor todos os dias, Deus. Toda glória e todo louvor e toda honra e majestade sejam dados a você, Senhor. Nós te amamos, Deus. Muito obrigado porque o Senhor fez a gente viver, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor deu para a gente um novo coração, o Senhor fez a gente nascer de novo e fez isso para a sua glória. Por isso nós somos muito gratos, Deus. Toda glória, honra, majestade sejam para o Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Recebe agora todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, Senhor. Nós amamos o Senhor com toda a nossa vida. Muito obrigado pelo Deus que você é, por tudo que você fez, por tudo que você faz, Senhor. Nós te amamos com todo o nosso coração, Senhor. Então recebe agora todo o nosso louvor para a sua glória, Deus, para a sua glória. Amém, Senhor, amém.